e amigas, nós estamos começando a partir de agora mais um programa Alô Cubatão. É o programa oficial da Prefeitura Municipal de Cubatão, realizado pela equipe da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Cubatão. O governo municipal fala aqui no nosso Alô Cubatão, é o nosso podcast da cidade, que você tem a oportunidade de estar em contatos toda semana nesse nosso programa inédito de quinta-feira, como hoje, nessa quinta-feira, no Dia dos Namorados, né? Nós temos a possibilidade de trazer grandes amigos que fazem a administração municipal. São gestores que trabalham em prol da população. Então, hoje, nesta quinta-feira, eu tenho o prazer de trazer aqui no nosso podcast, nesse quarto programa, a gente já teve um programa especial de estreia com a doutora Andréa Castro, a vice-prefeita, a secretária de Habitação. Em seguida, nós convidamos o secretário de Governo, Alain Matias. Aliás, foi uma grande audiência, todos os programas. Já quero agradecer a todos aí que estão engajando, compartilhando os nossos programas, que a cada programa a gente tem acompanhado o quanto de pessoas que estão assistindo. O nosso programa da semana passada foi com o nosso secretário de Meio Ambiente, Cleiton Jordão, e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no Alô Cubatão a minha querida, essa é uma amiga querida minha de trabalho, ela é secretária de Educação, a querida Daniele Souza, que vai participar hoje aqui do nosso programa, trazendo informações importantes de uma pasta que trabalha com um contingente enorme na cidade de Cubatão, que são seus alunos, ajudando a cuidar dos filhos e ensinando a nossa cidade a ser melhor. Dani, grande abraço para você do nosso Alô Cubatão, seja bem-vinda. Obrigada, Barazal. Fico muito feliz de estar aqui, né? Falando, estreando num podcast. Legal, tem que ser aqui. Você é a quarta convidada. Olha aí. Você não foi em podcast nenhum até hoje? Nenhum. Esse Sério? é o primeiro podcast. Nunca participou assim de entrevistas, coisa e tal? Nada. Vai debutar hoje? Debutando aqui. Vai debutar. No Cubatão. Isso é importantíssimo. Que legal. Fico feliz por isso, viu, Dani? É legal. Que isso seja marcado na sua vida positivamente, tá bom? Sim. E que de uma forma muito interessante, que é prestar contas, até porque você é secretária de Educação, você é uma secretária de Educação. Eu queria que você falasse, então, para a população como é ser uma secretária de Educação, qual é o trabalho que é feito por uma secretária, que você tem um grupo enorme de gente, de gestores que trabalham com você, né? Sim. É uma tarefa grandiosa, né? Ser secretária de Educação, quando assumi o convite, aceitei o convite, a gente ainda fica um pouco receosa, né? Será que devo aceitar? Será que não? O desafio é grande, O desafio né? é grande, mas a gente entendendo o peso que é conhecer da nossa cidade, lógico, fazer parte dela, as histórias que tem nossa cidade, e ser funcionária pública, ser professora municipal também contou bastante. É uma grande responsabilidade. Sim, né? Então a gente conhece bastante. A gente costuma dizer que somos a mãe de muitos. Temos aí 15 mil alunos, né? De categoria de profissionais, em média 2.000, quase 2.400 profissionais, entre professores, gestores, né? E os demais que são suporte de apoio pedagógico, que estão nas escolas. Então é um desafio muito grande, mas para mim tem sido assim, enriquecedor. Eu percebo. Né? Às vezes doloroso, mas muito prazeroso. É importante saber, e a gente sabe que todas as vezes que a gente fala de educação é entender, e esse eu acho que é eu acredito que seja um grande desafio, não só o ensinar, não só o cuidar e atingir os objetivos da educação, segundo as metas que vocês precisam cumprir, mas é muito bom a gente sempre falar para a população que a escola ela não é feita para cuidar dos filhos das famílias. É um complemento da família. Tem muita gente que entrega os filhos para a escola cuidar. Então, a gente precisa sempre deixar muito bem claro que a escola é um complemento para que as crianças, para que os jovens cresçam de uma forma pronta para essa vida que está aí
precisando dessas pessoas formadas. Agora, tem muita gente que entrega a escola achando que o professor vai ser ali o responsável por cuidar dos seus filhos, no sentido de dar educação, de coisa e tal. A educação vem de família, a família precisa participar muito junto da questão da educação, mas entender que escola nenhuma cuida de filho para dar educação, que é a educação familiar, né? Queria que você distinguisse as duas questões, ô Dani. Sim, perfeito, né? O ambiente escolar, ele é um local de troca social e também de desenvolvimento cognitivo. Pois não. A gente fala que aquela educação de valores, a gente tem na escola, sim, porque na troca entre as outras crianças, ele trabalha as questões sociais. Mas o que a família traz para ele são as suas identidades. Lógico. Né? O que é valor para aquela família é posto dentro da casa. Tá. E a criança, aquele valor é partilhado com outros e os seus valores dentro desse espaço, que a sua função principal é trabalhar a aprendizagem. Lógico. Né? Então, esse espaço de troca, que por muitos anos foi considerado uma troca, não troca, mas sim o professor era quem entregava a aprendizagem para a criança. Era só um caminho. Mas hoje a gente entende que ele é diverso, ele vai e volta. O professor também aprende. Porque a criança, ela não vem vazia, né? Ela traz todas ela tá rica de informações também, Isso. Né? E a gente, enquanto escola, precisa considerar tudo que ela traz para complementar. Perfeito. O que ela tem de educação. Vocês são muito cobrados pelos pais. Como é que é essa cobrança, essa relação hoje? Eu acredito que seja uma cobrança interminável, né? Mas como é que fica essa relação escola? Como é que é a preparação de gestores para o atendimento? O primeiro momento são os pais nas escolas. Como é que é feito? Como é que é a orientação hoje da secretária de educação com o seu grupo gestor de educação para com as unidades escolares no atendimento da população? O primeiro local tem que ser a escola. O primeiro local a acolher, porque o que eu costumo dizer, a gente não acolhe só o aluno, tem que acolher a família. Pois não. Então, o primeiro local é a escola. Hoje, dentro do nosso corpo discente, a gente tem o diretor da escola, algumas escolas que a gente chama de Fundi 2, que é o fundamental de 6º a 9º ano. Então, essas escolas têm um assistente de direção, né? Mas todas as outras têm o coordenador pedagógico, que é o profissional que lida diretamente com os professores, e o orientador educacional. Então, esse orientador é quem faz o trabalho com as famílias. Então, este profissional hoje, importante ressaltar que na educação, por muitos anos, esse profissional ele não estava em todos os segmentos. Não era obrigatório, nem para a creche, porque por muito tempo a creche era um olhar de assistência social, não de educacional. E hoje ela é vista como também um processo de desenvolvimento educacional. Começa pela creche. Começa na creche. Então, nós temos o coordenador pedagógico e temos também o orientador. Então, as crianças de creche já começam a ter orientação educacional. Isso. Não é simplesmente uma babá que fica olhando, não é simplesmente uma página, é muito mais que isso. Sim. Nós temos o coordenador pedagógico que ele acompanha tudo que é trabalhado e é proposto para as crianças. E nós estamos falando de crianças de quantos anos que entram em creche? A partir dos 4 meses. Olha que beleza. Então, vocês hoje abrem atendimento. Hoje o município já atende crianças com 4 meses de idade. Isso. Só pode a partir daí, a partir né? Dos 4 meses, né? 4 meses já abre. Uhum. E nós temos bebês de 4 meses já sendo atendidos na rede escolar, é isso? Sim. Tá. É um atendimento que, a princípio, ele é parcial, né? Porque o horário estendido de integral para um bebezinho de 4 meses, que está fazendo ainda a sua apropriação, começando as questões de alimentação também, ele não vai passar só o tempo inteiro dentro da escola tomando a fórmula, porque é essa alimentação que ele recebe inicialmente com 4 meses. Nós estamos falando de uma população de quantos alunos são atendidos pelo município? Hoje, o total são 15 mil alunos. Na rede municipal? Na rede municipal. Tão somente na rede municipal, desde os 4 meses que entra em creche até o Fundi 2. Até o Fundi 2 é o nono ano. Posso chamar de Fundi 2? Pode chamar de Fundi 2. Até o nono ano. Então nós temos quantos? 15 mil alunos. 15 mil alunos. Que eles entram, recebem café da manhã. Como é que é a sequência?
O aluno, nós temos 2 segmentos, o parcial e o integral. Okay. O aluno do período parcial, ele entra na escola, ele tem um café da manhã, depois ele tem um lanche, tem um almoço e uma fruta na hora da saída. Ótimo. Então, tem 4 refeições aí. A criança do período integral, como ela tem um tempo maior dentro da escola, ela tem 6 refeições. Então, ela tem o café da manhã, tem o de jejum, ela tem o almoço, tem o jantar, tem a fruta na saída e um lanchinho também no período da tarde. Então, todos estes alunos têm esse acompanhamento também das suas questões alimentares pelas profissionais que são as nutricionistas da nossa Secretaria de Educação. Né? Então, esse acompanhamento dos nossos alunos, ele vai do todo, não só das suas questões cognitivas, mas também da biológica. Por isso que o profissional do orientador é ele quem faz um vínculo com a família. Perfeito. Porque ele traz para dentro da escola as necessidades, as condições que as crianças a tolerância precisam. Do que cada criança tem do que ou ela não, tem né? ou não, né? Que são prioridades, a gente ter o cuidado, o olhar. Mas é bem complexo isso, hein? A gente fala, e atenção às mães aí que estão nos acompanhando, pais que nos acompanham, a população que gosta de acompanhar o Alô Cubatão. Olha como tudo isso é muito complexo. Não é simplesmente abrir uma porta de uma escola e deixar a coisa acontecer, não, né? É muito mais que isso, né, Dani? Sim, a gente precisa acompanhar se tem sido qualitativo para essa criança permanecer dentro da escola. Pois não. Né? A gente fala, a criança às vezes ela ainda não está, ela precisa de um período de adaptação. Então a gente reduz o horário. Olha, vamos fazer um teste. Hoje ela fica tanto, aí vai aumentando, ampliando, até que essa criança consiga acompanhar o período dentro da escola. Olha, eu tenho conversado com o prefeito César Nascimento, nosso prefeito da cidade de Cubatão. Ele está bem preocupado com essa questão de fazer uma diminuição do trajeto das crianças que hoje ocupam ônibus, porque tem crianças que pegam ônibus para ir para a escola porque no bairro não tem vaga ou não tem escola. Então ele quer resolver essa situação com escolas nos bairros. E eu vejo que é uma questão da secretária também de ajudar com que isso se resolva, para que esse trajeto possa ser ou reduzido ou não acontecer mais, porque aí as crianças possam estar estudando nos bairros. Como é que está sendo esse planejamento, Dani? Esse é um olhar bem criterioso, né, Marazal? Isso é muito importante. O nosso maior número do alunado, então, tão concentrado em locais que a gente não pode, por questões judiciais, legais, de solo, né, construir escolas, as unidades. Então, os nossos alunos, eles são transportados para os demais bairros, mas sempre procurando o local mais próximo da residência. Por quê? Porque eu preciso pensar, ainda que eu vou locomover ele de ônibus, eu preciso pensar, se eu precisar chamar essa mãe na escola para uma emergência, uma urgência, precisa ser o mais rápido a locomoção. Né? E acontece. Então, não é só uma questão assim, não, vou colocar lá no final do outro bairro. Não. Eu tenho que entender que o quanto mais próximo eu puder colocar ele, a gente faz isso, né? Então, essa é uma preocupação realmente do governo, né? Então, hoje nós temos unidades que estão sendo construídas lá no CAIC, né? 2 unidades que vão ser para 2026. Tivemos o Geraldo Guedes, que foi construído lá no Bolsão. A escola. Isso. Então, diminuímos o número de crianças que saíam lá dos bolsões, que vinham para o centro, vinham para Vila Nova, retomaram. Dessa forma foi possível acolhê-las dentro do bairro. Sim. Tiveram algumas crianças que foram remanejadas para outras unidades. A gestão das matrículas não é só da Secretaria de Educação. Nós somos regidos também pela Secretaria do Estado. Então, a gente tem a Secretaria Escolar Digital, a sede é um programa, um sistema. Explica isso melhor, Dani. Não entendi. E é ele quem organiza. Por que as matrículas na rede municipal, não só a rede municipal controla? O Estado também precisa acompanhar. Né? Nós temos o compromisso de atender educação básica, que é da creche ao fundamental. E o Estado ele atende o ensino médio. Né? Ainda que a gente precisa acompanhar. Porque toda vez que essa criança que sai, esse adolescente que sai do 9º ano, a gente fala que a demanda, o estudo de demanda, por exemplo, nós da educação já estamos iniciando nosso estudo de demanda
para 2026. Perfeito. Porque eu tenho um número de alunos que sai do 4º ano e agora vai compor o 5º. Nesse momento, a gente está na metade de 25, você já tem 26 tem que pensar já sobre isso, já tem que planilhar isso para 26. Okay. Por quê? Porque eu tenho essa movimentação das crianças e a faixa etária de ensino. Perfeito. Então, o Estado ele também acompanha. Tá. Por quê? Porque quando sai essa leva de alunos todos do 9º ano, eles vão para as escolas do Estado. E também por uma questão de acompanhar a legislação, se eu tenho uma escola que faz o atendimento, que era o caso do Bolsão, temos escolas do Estado que atendem fundamental, não só o ensino médio. E aí, olha, agora o bairro ele tem uma unidade que faz o atendimento. As crianças são remanejadas. Colocando a geolocalização da casa dela, se a escola do Estado é mais próxima da casa dela, o Estado automaticamente ele já puxa a matrícula da criança para essa unidade. Está entendido. Então, nós não fazemos a escolha de quem vai para qual escola. Ok. É um sistema por geolocalização da Secretaria do Estado que faz a designação. Tanto que nós informamos para a família qual é a escola que ele vai lá efetivar a matrícula. Perfeito. Nós não fazemos o registro de qual escola dentro da secretaria. Nós só fazemos entendido. A visualização e indicamos Hoje onde. É possível afirmar que todos os alunos da cidade de Cubatão, crianças e jovens, estão nas escolas. Sim, sim. Estão matriculados. Sim, sim. A prefeitura consegue trazê-los todos para dentro do seu trabalho de educação. Sim. Nós também temos 8 conveniadas, 8 unidades conveniadas que fazem atendimento para essas crianças também nas proximidades das suas casas, né? Que nós não temos a quantidade necessária para fazer o atendimento, então as conveniadas também fazem esse trabalho. Sei. Então todos os nossos alunos, salvo engano, até para responder, nós sempre somos questionados, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, né? E até eles continuam acompanhando, que era uma de 2023. Então, tinha, assim, uma fila de espera gigantesca. E ele ainda continua perguntando, como é que isso está hoje? Olha, hoje a gente identifica que tem 20 crianças na fila de espera. Mas o que é essa fila de espera? Às vezes, a criança está próxima de fazer os 4 meses. Lembra que eu falei que ele precisa entrar? Mas eu não vou esperar os 4 meses para fazer a inscrição dele. Você já se antecipa. Eu já me antecipo. E aí, eu estou numa fila de espera. Por quê? Porque quando der os 4 meses... a criança vai iniciar. Lógico, perfeito. Então, existe essas condições, né? Olha, eu queria, mas eu trabalho no centro. Então, eu moro na Vila Couto, na Vila Natal, mas eu trabalho no centro. Então, eu gostaria do meu filho estudando perto da minha escola. Olha, hoje eu não tenho vaga nessa unidade. Eu só tenho nessa, né? Posso te dar o Vale Transporte. Quando ele é um bebê, a mãe é quem pode locomover. Então, nós pagamos o Vale Transporte para a mãe, né? Os bebês não são transportados no ônibus escolar. Mas, às vezes, a família fala, não, então eu vou aguardar. Eu não quero nessa unidade que você tem, vou aguardar. Então, ela também não sai dessa fila. Entendi. Ela permanece. Ela é atendida. Isso, ela permanece na fila. Então, assim, todas as nossas crianças hoje são atendidas no município. Ô, Dani, eu tô aqui com o WhatsApp aberto e aí eu preciso perguntar uma coisa para você. Este equipamento teve uma restrição agora, isso aqui é um motivo de um grande debate, porque as crianças agora e os adultos, crianças e alunos não podem mais levar ou não podem mais ficar portando ou manusear o celular dentro das salas de aula. Como é que está se comportando isso em Cubatão? Barazal, antes de trabalhar em Cubatão, né, mesmo morando fora, a gente sempre ouviu assim, os alunos de Cubatão, o alunado de Cubatão é diferente. E a gente, enquanto professor, não consegue entender isso. E quando você vem trabalhar em Cubatão, realmente, o nosso alunado, ele tem, mesmo passado os tempos, mudando as concepções de vida, a gente tem um alunado muito respeitoso ao professor, né? Ele entende esse espaço de escola como responsável também pelo processo dele
de desenvolvimento, de cidadão, das questões sociais. Hoje nós temos a restrição do uso do celular. Okay. Então, a gente sabe de municípios que fizeram aquisição de caixas, escolas, né, privadas que fizeram aquisição de armário com chave. E aí a criança põe... Isso é uma responsabilidade também muito grande. Porque você guarda um bem de terceiro. Isso. E a gente entende que muitas vezes, entre o caminho de casa e da escola... Há comunicação entre pais e filhos, entre família e filho. Então, o meu menino, por exemplo, não pode usar. Não deixam usar ele em sala de aula. Mas ele porta. Ele porta. Isso. Se ele for necessário usar, a orientação da parte do colégio onde ele estuda é que ele, então, peça para o professor licença para sair da classe, vá até a coordenação e diga, olha, eu preciso usar o meu celular para eu falar com a minha família. Posso? Então, existe essa regra dentro do colégio onde o meu menino estuda, onde o meu filho estuda. Como é que está funcionando isso na rede municipal aqui? É assim que nós temos agido, né? É um diálogo entre a família, a escola parece que a coisa andou, e o aluno. Né? O pessoal entendeu, né? A gente não tem a reclamação, olha, não pode, meu filho não pôde usar, eu precisei. Porque eu ouvi muita polêmica dessa questão do celular em sala de aula, coisa e tal. Aliás, fazem polêmica de tudo, né, Dani? Tudo vira polêmica, né? É uma grande loucura. Mas eu preciso mudar de assunto com você agora. Eu preciso falar da questão... Está sendo possível atender o transporte de pessoas que precisam ir para a universidade? Como é que está o transporte daqueles que pedem para ir para a universidade e estudam em outros lugares aqui da cidade? Sim, bom, vou explicar. Está acontecendo? Está acontecendo, acontece. Ele existe. Nós temos uma frota. O contrato ele tem um quantitativo de ônibus. A frota, né? Não é a quilometragem... É a frota. Então, existe o período para a inscrição, apresentação de documentação. Que as pessoas precisam ficar atentas a isso. Isso, que é deferido ou indeferido. Você analisa a demanda. Isso, dentro da documentação que você me apresentou. Né? E aí, os alunos que são atendidos estão dentro daquelas condições. O que acontece muitas vezes, e a gente isso já foi discutido até com o meu chefe do departamento lá, a gente já conversou isso, porque ele falou, Dani, anos anteriores a gente discutiu, pensou em modificar, né? E o ônibus, os alunos que são, às vezes, inscritos por ProUni, bolsistas, a inscrição na universidade, ele estende o prazo. Então, já virou o ano, aí já estamos em janeiro, fevereiro. Estão aguardando a inscrição da faculdade. Do ProUni, o resultado, às vezes, do ProUni, ele acontece bem depois já da seleção do transporte. E aí vocês fizeram uma adaptação nisso. Não, então, assim, o que a gente consegue atender dentro da legalidade da documentação apresentada, nós atendemos. Isso. Porém, chegam aqueles que, não digo retardatários, é que, na verdade, as condições também dele... Só aconteceram depois e acabam não sendo contemplados. Perfeito. Porém, hoje, o sistema de ensino universitário, ele é a maioria, acho que semestral. Pois não. Então, tem o final também de muitos no final do semestre. Então, acontece o ingresso e saída nesse período. Não é anual. Tem uma mexida aí. Uns saem, outros entram, né? Vamos tocar em outro assunto, que o tempo está correndo. Educação é um tema vasto, grande. Você vai precisar voltar em outro programa aqui depois. Dani vai fazer novo programa comigo. Mas vamos então à questão assim. Quando o César tomou posse, prefeito da cidade, falou muito da questão da escola em tempo integral. Nós temos algumas escolas já em tempo integral. Vamos falar um pouco de tempo integral aqui, que eu acho que é interessante, porque está todo mundo perguntando. A gente tem a Câmara dos Vereadores apoiando muito, porque os vereadores são muito parceiros nessa questão. Eu gosto muito desse trabalho dos vereadores da cidade de Cubatão. Eu acho o trabalho dos vereadores muito interessante. E eles têm uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação também, você sabe disso. Então, conta pra gente como é que está andando essa questão das escolas em tempo integral, porque o governo federal já fala isso, o estadual começa a falar, mas o César, como prefeito, pediu para que a secretária começasse um planejamento a respeito da escola integral, é isso? Isso.
Eu brinco, falo que eu tinha mini infartos toda vez que ele falava, vamos ter todas em 2026 integral. Aí eu falava para ele, depois eu falei para ele, prefeito, não! 26 são 15 mil alunos. Perfeito. A gente virar todo mundo para o integral. Tem toda uma logística, né? Tem toda uma logística. E entender, primeiro nós precisamos organizar as nossas estruturas. Antes então, de você continuar, diga o que é uma escola integral, o conceito de uma escola integral, para que todos entendam o que é uma escola integral. Perfeito. A política do MEC, a escola de período integral, em tempo integral, né, ela coloca 2 nomes aí. O aluno, ele passa na escola, em média, pelo MEC, 7 horas por dia. Tem o contraturno. Isso. Ele tem que estar na escola durante 7 horas. Tem a matriz curricular. Ok. E a diversificada. A diversificada é o contraturno, é isso? Não, ela não necessariamente é um contraturno. Ela acontece durante todo aquele período. Tá bom. Isso, todo o processo. Então, a previsão é essa, 7 horas por dia. Ok. Hoje, nossos alunos, ele fica em média 9 horas e 45 minutos dentro da escola. Já quem está integral. Já quem está inscrito integral. Quais são as escolas integral aqui? Hoje nós temos restrita só de integral de Fundi 1, que é do 1º ao 5º ano, 5 unidades. Olha, que bacana. Mas nós temos mais atendendo o período integral, porque nós temos a mista. Entram cedo e saem no fim de tarde. Isso. Okay. Então, nós temos outras escolas também que fazem o atendimento em período integral. Beleza. Então, as creches e as pré-escolas, todas trabalham em período integral. Pois não. Né? Então, tem o aluno que entra parcial, porque também o que eu expliquei para ele também, né, para os vereadores, né, que têm sido também realmente parceiros e entenderam quando a gente explica. Por uma criança em tempo integral, a gente primeiro precisou. Agora, estamos entregando a política de ensino integral do nosso município. Nosso município tem um plano municipal de educação que finda agora em 2025. Ele é decenal. Então, a gente precisa acompanhar a aplicação das metas desse plano e entender o que nós precisamos para os próximos 10 anos. Pois não. Dentro dele, também precisamos direcionar a política do ensino integral. Então, hoje as nossas unidades fazem atendimento para os alunos, porém, 100% de atendimento não é tão viável. Por quê? Porque, às vezes, é uma opção também da família entender se vai deixar ou não a criança no tempo integral. O que importa é que a gente oferece, tem condições de oferecer. Isso. E nesse contraturno, o César comentou muito comigo que ele gosta de que tenha a questão do esporte, a questão da cultura, para que as crianças tenham uma interação muito grande com esses outros movimentos que importam e depois eles sigam nas matérias que sejam importantes para a formação deles. É isso mesmo, né? Essa questão do esporte, da cultura, essas atividades são atividades extracurriculares. Ela não compreende, na verdade, um ensino em tempo integral. Que ficariam nesse outro momento. Isso. Alguns municípios entenderam isso como assim, dou a matriz curricular num período e no outro ele sai, vai fazer um treino, vai fazer... Isso não é escola integral, em tempo integral. Essa não é a política do MEC. Perfeito. A gente chama de matriz diversificada e ele precisa estar no mesmo local. Dentro dessa matriz diversificada, nós podemos ter, sim, o esporte, podemos ter cultura, mas ele tem que estar em consonância com o projeto político-pedagógico da unidade, né? Realizada por professores, né? E seja em consonância com a matriz curricular. Perfeito. As coisas precisam conversar. Perfeito. Não podem estar diferenciadas, né? E a gente caminha para que isso aconteça o mais rápido possível. Dani, a gente precisa encerrar o nosso alô. Viu que passou rápido? Viu como passa rápido? O que vem pela frente, o que está planejado agora de novo? Quais são as políticas públicas voltadas para a educação que já é possível anunciar, do que vem de novo, do que você está preparando com essa equipe maravilhosa da educação aí, Dani? Barzal, sim. Eu falo que eu fui presenteada. O que era aquilo, às vezes, temeroso de início, eu fui
presenteada com uma equipe maravilhosa dentro da secretaria. Muito bom. Né? Então, nós estamos tendo o mesmo olhar, precisamos ampliar as unidades, ampliar o atendimento, mas também fazer uma oferta de qualidade. Ok. Estruturar as diretrizes de educação, aumentar metas. Nós precisamos levar o índice da nossa educação do município, como sempre foi vista, como uma das melhores do Estado. Então, isso que nós estamos organizando, as nossas diretrizes, para que o nosso alunado retome para uma educação inclusiva, de equidade qualitativa. E quando você fala de inclusão, nós trabalhamos para que a educação na cidade seja inclusiva. É isso. É isso. O trabalho de inclusão está sendo feito. Sim, sim. Bom, quero te agradecer, Dani. Obrigado mesmo de coração por você ter vindo. Quero te convidar para você estar com a gente na nossa festa junina, a Quermesse de Cubatão. Começa amanhã, que é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Vai até o final de julho, porque a gente vai ficar aqui no cartódromo, aqui atrás da prefeitura, onde nós estamos, até o final do mês de junho, comecinho de julho, primeira semana de julho. Em seguida, a gente parte lá para julho, fazer a Quermesse Cubatão. Aos domingos tem um show de calor. Sabe cantar? No chuveiro. Dani, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz, viu, minha amiga? Fica muito feliz mesmo, viu? Amigo. Você é uma guerrida profissional, a gente gosta muito de você. Conte com o trabalho, eu estou lá na Secretaria de Educação, na Secretaria de Comunicação, e eu sei que a educação é muito importante para que a gente possa difundir os trabalhos de vocês, tá bom? Grande beijo, conte com a nossa Secretaria também de Comunicação para poder continuar esse trabalho bonito que vocês fazem. E como é que faz para que as pessoas falem com o pessoal de educação quando tiverem dúvidas? Nossos portões, como eu costumo dizer, estão abertos. Assembleia de Deus 435, no fundo do Parque Anilinas. Podem lá procurar as chefias. Cada setor, cada segmento tem um chefe. Você pode procurar nossos supervisores de ensino e também a secretária. Você chegou no Parque Anilinas. Isso. O Parque da Secretaria de Educação está lá de portas abertas. De portas abertas. Ou então pelo site www.cubatão.sp.gov.br. O Diego acabou de colocar aqui o endereço para que vocês possam entrar. Cliquem na barrinha, procurem Secretaria de Educação, lá tem os links, tem e-mails, telefones. Falem com a equipe, que a equipe está de braços abertos. Conversem, porque eles estão prontos para atender a todos. Dani, sucesso. Obrigada, você também. Tá bom? Muito sucesso. Gente, semana que vem eu vou voltar com mais um amigo, com mais um companheiro, com mais um gestor de trabalhos do governo municipal da cidade de Cubatão. Um grande abraço do Cláudio Barazal aqui a todos. Eu desejo que todos tenham uma semana de muita prosperidade, muita saúde. Cuidem-se, vacinem-se, procurem as UBSs da cidade para as vacinas que estão disponíveis e vamos ter dias melhores com saúde e prosperidade a todos. Um grande beijo, até o próximo Alô Cubatão.